primeira questão caiu na Universidade Federal Fluminense em 2005, um pouco mais atual. E ela envolve mais cálculos. Dissolveu-se 0,61 gramas de um ácido, dado sua massa molar, em meio litro de solução. Você colocou a massa do ácido e depois completou até dar meio litro de solução. Completou com água. Então é uma solução aquosa de um ácido orgânico qualquer, chamado HA. A questão é que, como a fórmula genérica é HA, significa que existe um H+ para cada ânion. A primeira pergunta que o exercício faz: qual é a molaridade da solução? Então, hoje em dia, não se usa mais molaridade, é concentração em mol por litro. Quando ele fala da solução, ele se refere à solução em relação ao ácido não ionizado, porque nesta solução existe 3 espécies: o ácido não ionizado, moléculas HA, o cátion H+, e o ânion A-. Lógico que ele está cobrando a concentração do ácido não ionizado. Para saber a concentração em mol por litro, eu tenho que saber o número de mols, e aí eu divido pelo número de litros, e eu vou ter quantos mols eu tenho por litro. Para isso, então, eu calculo o número de mols do ácido. Se eu tenho 0,61 gramas dele, veja, 0,61 gramas dele, e a massa molar dele é 122, obviamente o número de mols é obtido dividindo a massa que eu tenho pela massa molar. Eu vou obter 0,005 mol do ácido. Dividindo pelo volume em litros, eu tenho a concentração em mol por litro, 0,01 mol por litro. Essa é a concentração do ácido antes de começar a reação. Como é um equilíbrio químico de um ácido, lógico que é um ácido fraco. Veja que a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 6. De 10 a menos 3 para baixo, é uma situação onde a quantidade de ácido que ioniza é muito pequena, irrisória, em relação à concentração inicial. Você pode, nesses casos, considerar que a concentração do ácido não ionizado permanece constante. Então, você pode chamar a concentração do ácido não ionizado, o HA, de 0,01 até o final do exercício. A concentração de H+ e de A-, repare, é igual, porque o que se forma de um se forma do outro na mesma quantidade. É a estequiometria desta reação. Se fosse H2A, aí seria 2H+ para cada A-. Mas neste caso as quantidades são iguais, consequentemente a concentração de H+ será igual à concentração do ânion A-, e a gente vai chamar de X. Colocando isso na constante de equilíbrio, produtos em cima, reagente embaixo. A concentração é utilizada aqui, então estamos falando do Kc, que é a constante em função de concentrações. Como se trata de um ácido que está aqui realizando o equilíbrio químico, então o que a gente normalmente chama de Kc, a gente pode apelidar de Ka, constante de um ácido, constante ácida. É só um apelido. E foi dada a constante do ácido no exercício. Lá atrás, no enunciado, 4 vezes 10 a menos 6. Substituindo os valores, então, no lugar da constante, 4 vezes 10 a menos 6. No lugar das concentrações de H+ e A-, x. Eu vou obter, então, x vezes x vai dar x². No lugar da concentração do ácido não ionizado, 0,01. O que eu vou obter, então? 0,01 é o mesmo que 10 elevado a menos 2. Esse cara que está aqui embaixo vai passar para o outro lado da equação multiplicando, E aí você vai obter a seguinte situação.
4 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 2. Potência opera a potência, fica 4 vezes... Veja, potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Menos 2 somado com menos 6 dá menos 8. Então eu fico 4 vezes 10 a menos 8 igual a x ao quadrado. O quadrado passa para lá, isolando o x. E quando o quadrado passa para o outro lado, vira raiz quadrada. Como que se extrai a raiz quadrada neste caso? Há uma multiplicação. Então você pode desmembrar. É a raiz de 4 vezes a raiz de 10 a menos 8. Raiz de 4 é 2. E como que se extrai a raiz de uma potência? Você pega o expoente e divide pelo índice. Quando é raiz quadrada, pega o expoente e divide por 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Descobrimos o valor de x. Lembro você, x é a concentração de H+, que é igual à concentração do ânion. Então temos aqui as concentrações do cátion e do ânion. E a concentração do ácido não ionizado já foi falada aqui. Então, voltando ao enunciado, a concentração da solução é a concentração referente ao ácido não ionizado, já foi dada. As concentrações de todas as espécies em solução, nós podemos colocar então a concentração do ácido não ionizado permanece como no início, tá? A perda é irrisória. As concentrações dos íons são iguais ao X que nós encontramos. Então, a resposta da letra C é a concentração de H+ é igual à concentração de A-, que é igual a 2 vezes 10 a menos 4. A concentração do HA, o ácido não ionizado, é 0,01 mol por litro. Tudo isso em mol por litro, é claro. Qual o pH da solução? pH é menos o logaritmo da concentração de H+. A concentração de H+ foi dada aqui. A gente acabou de calcular a concentração de H+, é 2 vezes 10 a menos 4. Como que fica então? Menos log de 2 vezes 10 a menos 4. Isso dá menos log de 2 mais log de 10 a menos 4. Tá? Quando você vai fazer o logaritmo de um produto, você pode fazer a soma dos logaritmos. Isso é propriedade dos logaritmos. Logaritmo de 2 foi dado no exercício. Esse tipo de logaritmo você não consegue achar, sempre é dado. Se você está na faculdade, você vai usar uma calculadora científica. Tá? O único logaritmo que você calcula são aqueles que são mais óbvios. Então aqui foi dado no exercício, a gente só copiou. Logaritmo de 10 a menos 4 na base 10. Quando não aparece a base do logaritmo, é porque é base 10, você já sabe disso. Quem é o número que eu tenho que pôr na base 10 para dar 10 a menos 4? Lógico que é o menos 4. Fica fácil, né? Então, 0,3010 menos 4, que vai dar menos 3,699. Só que o pH é menos esse resultado. Então, menos 3,699 vai dar 3,699 positivo. Este exercício, se você ver lá no enunciado, ele te dá um valor com 4 algarismos significativos, um valor com 2 e um valor com apenas um algarismo significativo. Que valor é esse? Quando ele fala meio litro. 0 à esquerda não conta como algarismo significativo, então ele só te dá um algarismo significativo. Então a resposta só poderia ter um algarismo, na verdade você ia ter que arredondar aqui para 4. Então, veja que no vestibular em geral, ninguém leva muito a sério essa coisa de algarismo significativo. Então a gente arredonda assim, né, para 3,7. O meio é ácido. Voltando no enunciado, ele pede o grau de ionização do ácido na solução preparada. Grau de ionização, ele é a porcentagem de moléculas que ionizam. Veja, a concentração de íons obtida foi de 10 vezes 10 a menos 4 por litro. Em meio litro é metade disso, é 1 vezes 10 a menos 4. Isso é o que ionizou. Então,
para obter a porcentagem de moléculas que ionizou, basta você dividir o número de mols que ionizou pelo número de mols total que você tinha lá no começo. E aí você vai obter 0,02, que é 2 dividido por 100, que é 2%. E esse é o grau de ionização, 2%, o que significa que apenas 2% das moléculas do ácido ionizaram. Tomamos aqui um exercício que caiu na Federal de Pernambuco em 2001, como o único exercício desta aula. Quando somos picados por uma formiga, ela libera ácido fórmico. Está aí sua fórmula, apenas um carbono. Supondo que a dor que sentimos seja causada pelo aumento da acidez e que ao picar a formiga libera 1 micromol desse ácido num volume de 1 microlitro, qual deve ser a concentração de H+ na região da picada? Admita que a concentração tem comportamento ideal e que a autoionização da água é desprezível. Comportamento ideal, para a gente entender aqui que a concentração será a mesma em cada ponto dessa solução. É dada aqui a constante de ionização do ácido, que é 10⁻⁴. Veja como nos exercícios aparece constante de dissociação, mesmo sendo o termo correto ionização quando falamos de ácido. Então, é o tipo do erro que, de tantas vezes cometido, se tornou um padrão e até nos livros de nível superior você vai encontrar. Mas nunca se esqueça, o termo que devemos usar para ácidos é ionização. Bom, devemos reparar primeiramente que 10⁻⁴, uma constante de ionização, de uma ordem menor do que 10⁻�3. Podemos dizer, nesses casos, que a concentração do ácido não ionizado, que vai na fórmula, né, a concentração do ácido não ionizado na hora do equilíbrio, podemos dizer que ela é igual à concentração que você tinha de ácido no início da reação. Por quê? Porque quando o Ka é da ordem de 10⁻�3 para baixo, trata-se de uma ionização que ocorre de uma maneira muito fraca e, portanto, a formação de H+ é pequena. A quebra de moléculas do ácido para formar H+ é pequena. Foi dado no exercício escondido ali em cima que é 1 micromol por 1 microlitro. Aí você pensa, isso daí vai ser um cálculo difícil. Aí é só você pensar. O que é 1 micromol? É 1 mol dividido por 1 milhão. Né? Se fosse dividido por 1000, seria 1 milimol. O que é 1 microlitro? É 1 litro dividido por 1 milhão. A gente poderia ter escrito aqui 10⁻⁶ mol dividido por 10⁻⁶ litros. 10⁻⁶ corta 10⁻⁶, fica 1 mol por litro. Tá? 1 micromol por 1 microlitro vai dar 1 milimol por 1 mililitro e vai dar 1 mol por litro. É aqui que estava a chave para resolver este problema. Veja, todo ácido libera H+, como cátion, e libera, então, um ânion, que é o que resta da molécula depois que perde o hidrogênio ionizável. Veja que aqui o nosso ácido é um ácido orgânico, vai perder o hidrogênio da carboxila, formando H+, e o ânion aqui, qual que é? Não era o ácido metanóico, met de um carbono só, né? Vem de ter só um carbono. Então esse cara não é o ácido metanóico. O ânion dele, só para te lembrar, se chama
metanato. No momento do equilíbrio, o que eu tiver formado de H+, eu terei formado de metanato. Então, a concentração do ânion e do H+, eu não sei qual é, mas já sei que serão as mesmas. Então, na constante de equilíbrio, que normalmente chamamos de Kc, mas para ácidos damos o apelido especial de Ka, de ácido, lógico, colocamos produtos em cima, reagentes embaixo. Os produtos de uma ionização são os íons. O reagente numa ionização é a molécula que ainda não ionizou. Neste caso, o ácido não ionizado. Então, nós vimos ali atrás que a concentração do ácido não ionizado no momento do equilíbrio será a mesma que a concentração dele antes de qualquer reação. Porque o que se perdeu dele é tão pouco que podemos dizer que a concentração dele continua a mesma. E como vimos, é 1 mol por litro. Que fique bem claro que na constante de equilíbrio as concentrações sempre serão dadas em mol por litro. As concentrações dos íons nós não sabemos, chamamos de X. Ficamos então com X vezes X dividido por 1. Lembre-se, o Ka foi informado no início. Ficamos com Ka igual a x² sobre 1, o que logicamente dá 10 a menos 4 igual a x². Como resolvemos isso? Passamos o quadrado para o outro lado e isolamos o x. Quando o quadrado passa para o outro lado, passa como raiz quadrada. E qual é a raiz quadrada de 10 a menos 4? Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Ficamos com 10 elevado a menos 2 igual a x. Lembrando que x é a concentração de H+, e também do ânion, ou seja, é a concentração dos íons que temos no equilíbrio. Temos aqui, então, a concentração 10 a menos 2 por litro para os íons deste equilíbrio. Vamos voltar à pergunta, então, do exercício. Vamos lembrar, então, que o exercício nos pede a concentração de H+ no momento do equilíbrio. E a concentração de H+, acabamos de ver, é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Antigamente, se usava M maiúsculo para representar mol por litro. Não se faz mais isso, não faça mais isso, tá? Então, seria 10 a menos 2 mol por litro. O M maiúsculo é utilizado, sim, para indicar massa molar. Olha só, então temos como resposta a letra C. Quantos mols de ácido acético, representado por HAC, precisam ser adicionados a 1 litro d'água para que a solução resultante tenha pH 4? Foi dado no exercício a equação do equilíbrio e o Kc, que podemos chamar de Ka, por se tratar de um ácido fraco, que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Deixe claro os cálculos e as hipóteses simplificadoras. Agora veja, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a constante de equilíbrio e ver a ordem da qual ela é. Veja, 10 a menos 5 é menor do que 10 a menos 3. Essa é a hipótese simplificadora que você sempre deve utilizar. Quando a constante de equilíbrio for de uma ordem menor do que 10 a menos 3, a concentração do ácido antes de começar a reação, não ionizado, será a mesma que a concentração do ácido não ionizado na hora do equilíbrio. A gente costuma chamar simplesmente por concentração do ácido a concentração do ácido não ionizado, porque ele ionizado, a gente se refere a isso como os íons diretamente. Olha, todo ácido vai liberar H+, e seu ânion. Como aqui temos o ácido acético,
ele vai liberar o hidrogênio da carboxila na forma de H+, e tirando o hidrogênio da molécula, o que sobra é toda a outra parte da molécula que fica com uma carga negativa e é o ânion que a gente obtém, que neste caso é o ânion acetato. Ácido acético forma ânion acetato. É importante que você perceba como é claro isso daqui. Se uma molécula se quebra, forma um H+ e um ânion, duas moléculas, a mesma quantidade, 3 moléculas, 3 para cada um, então você vai ter sempre a mesma quantidade formada do cátion, neste caso aqui, onde nós temos um ácido que libera um ânion para cada H+. Tem que ficar esperto com isso. Você tem que prestar muita atenção para isso, para não errar. Então, nesse caso, podemos dizer que as concentrações são iguais. E da onde que eu vou tirar a concentração de H+? Lembra que foi dado no enunciado que o pH é igual a 4. Nós queremos saber qual deve ser a concentração inicial do ácido para obtermos uma solução com pH 4. O pH é menos o logaritmo da concentração de H+ na base 10. Isso faz com que a gente, sempre que a gente tem um pH que é um número inteiro, a gente pode já diretamente obter a concentração de H+. Faça 10 elevado a menos o pH que você tem. pH 4, a concentração de H+ era 10 a menos 4. pH 5, então a concentração de H+ era 10 a menos 5 e assim por diante. Como a concentração dos íons é igual, então se a concentração de H+ obtida por meio do pH é 10 a menos 4 mol por litro, a do ânion também é. Veja, eu montei aqui a expressão da constante do equilíbrio com os valores que eu tinha inicialmente. Quais eram? Pelo pH, as concentrações dos íons e o Ka que me foi dado inicialmente. Lembre-se, na constante de equilíbrio, eu tenho em cima produto e embaixo o reagente, o ácido não ionizado. Então eu fico com essa expressão aqui. Como é que eu resolvo isso? 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 8. Como é que eu obtenho, então, a concentração do ácido não ionizado? Eu devo passar aqui a concentração do ácido não ionizado para cima e o Ka passa como denominador dessa expressão. Como que eu resolvo isso? Conservo a base e subtraio menos 8 menos menos 5 é menos 8 mais 5. Então, menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, da parte da base 10, eu fico com 10 elevado a menos 3. E o número que multiplica a base 10? Aqui em cima não aparece porque é o número 1. 1 dividido por 1,8 vai dar 0,56, multiplicando pela potência que eu obtive como resposta. Eu obtenho, então, 0,56 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tenho que andar com a vírgula para eu conseguir, então, chegar na resposta final. Notação científica. Andando uma casa para a direita, eu vou ficar com apenas uma casa antes da vírgula que não seja o zero. A notação científica manda isso. Eu vou ficar com 5,6, mas devo mexer no expoente. Andei para a direita, o expoente diminui. De menos 3, diminuindo uma casa, vai para menos 4. Esta é a concentração do ácido não ionizado. Voltando agora no enunciado, vamos ver o que estava sendo pedido. Quantos mols de ácido acético devem ser adicionados a 1 litro de água pura para obter essa solução que tem pH 4? Nós acabamos de ver que a solução para ter pH 4 deve ter uma concentração inicial do ácido de 5,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O que significa isso? Tem que ser uma solução que tenha 5,6 vezes 10 a menos 4 mol desse ácido para 1 litro de água. Ah, mas o volume do ácido não vai modificar isso? Não vai, porque eu estou falando de uma quantidade muito pequena, olha, da ordem de 10 a menos 4 mol desse cara por litro da solução.
Então essa é a resposta do exercício. Quanto que eu tenho que jogar em 1 litro d'água para obter um ácido numa concentração onde o total vai dar pH 4? Eu vou ter que jogar essa quantidade aqui. Portanto, a resposta do exercício deve ser dada como está escrito aqui nessa última caixa. Indico para você 3 livros. O JDLI ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, Fundamentos de Físico-Química. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!